Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós recebemos o professor e diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, João Saad, em comemoração aos 50 anos da FCA. Professor, muito obrigado por sua participação em nosso programa. Que agradeço, Maíra, o convite. É uma honra estar presente aqui e falar da faculdade nesse ano tão importante para a nossa história. Professor, pensando nesses 50 anos de história, como que a gente pode contar o início dessa trajetória da Faculdade de Ciências Agronômicas? Então, nosso início é um início muito peculiar e também de muita riqueza, pois foi o precursor foi o movimento de 20 alunos excedentes da Exalc. Até então da USP em Piracicaba. Em Piracicaba, isso. Até então havia um único curso de agronomia no estado de São Paulo, público, que era a Exalc da USP, e que selecionava por ano 200 alunos. No processo seletivo de 1965 foram selecionados, classificados 220 alunos, porém só 200 tiveram acesso. A vaga. 20 foram remanescentes. Eles inicialmente tentaram ingressar na Exalc, solicitaram a congregação da Exalc para serem admitidos, porém isso foi negado. Um deles tinha contato com o governador do estado de São Paulo, através de uma terceira pessoa. Conseguiram uma audiência com o governador, que era Adhemar de Barros, que já tinham planos de instalar mais duas faculdades no interior do estado de São Paulo. Uma em São Manuel, porque ele era de São Manuel e já havia colégio agrícola em São Manuel, e outra em Jaboticabal. E a partir daí, então, ele sugeriu que eles viessem a Botucatu, onde já existia a FCMBB, os cursos de Medicina, Biologia e Veterinária, e que começassem a cursar em Botucatu para depois mudarem para São Manuel. E assim vieram para Botucatu, mas jamais foram para São Manuel, depois foram para a Fazenda Lajeado, que a gente pode falar depois. E aí, em que medida que a Unesp surge nessa trajetória para encampar esses cursos? O curso de agronomia, então, no caso. A Unesp foi surgir em 1976. E aí ela agregou os institutos isolados que eram mantidos pelo governo. E, dentre eles, um desses institutos isolados era a FCMBB, que então contava já em 76 com os cursos de agronomia, veterinária, medicina e biologia. E qual que é a importância de termos na Unesp um curso tão bem conceituado na área de agronomia e os outros cursos também da FCA que a gente vai falar ao longo do programa? É muito importante. A área agrícola no país é muito forte, né? Ela tem sustentado a nossa economia. Nós temos características agronômicas no país inteiro, né? Características agrícolas. E o curso nosso em Botucatu, né? Ele sempre, desde o início, primou pela qualidade, né? Ele surgiu da necessidade de que São Paulo tivesse mais do que um curso público, e ele veio nesses 50 anos desenvolvendo com qualidade, com determinação e atendendo as demandas não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Professor, então, além desse curso de agronomia, que é o grande destaque da Faculdade de Ciências Agronômicas, também no nível de graduação nós temos mais dois cursos, o de Engenharia Florestal e também o de Engenharia em Biotecnologia e Bioprocessos, que é recente, tem 2 anos. Exatamente. O de agronomia, 50 anos, Engenharia Florestal, praticamente 25 anos, e há 2 anos o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, que surgiu da união das 4 unidades de Botucatu. Hoje nós somos 4 faculdades. Éramos uma única, FCMBB, que se tornaram 4 unidades. Que é a Faculdade de Medicina, Instituto de Biociências, a Faculdade Exatamente. de Ciências Veterinárias também e a Faculdade de Ciências Agronômicas. E agora, há 2 anos, nós nos unimos para criar um curso que envolvesse a competência das 4 unidades. Ele fica sediado na FCA, na Fazenda Lajeado, porém tem a participação das outras co-irmãs. E nesses 50 anos de trajetória, além desses cursos de graduação, nós também temos os programas de pós-graduação. Como que esses programas eles vêm agregando cada vez mais nesse debate agrícola que o senhor falou que é tão importante para o nosso país? Nós temos hoje 6 programas: Energia na Agricultura, Horticultura, Irrigação e Drenagem, Proteção de Plantas, Agricultura e Ciência Florestal. Então, esses programas de pós-graduação hoje permitem uma interação muito boa com a graduação. Então, hoje nós temos toda a escala didática, né? O aluno de graduação que interage com o de pós-graduação, que interage também com o docente. Mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. E esses programas já formaram, hoje praticamente nós temos o mesmo número de egressos de graduação, em torno de 3.000, e praticamente o mesmo número de egressos de pós-graduação, 2.800 alunos formados em mestrado e doutorado. Qual que é o diferencial, professor, da formação desse número de quase 6.000 alunos pela Faculdade de Ciências Agronômicas? O grande diferencial é o trabalho artesanal que nós fazemos, né? A nossa faculdade ela é relativamente pequena,
a tal ponto de permitir que o aluno, tanto de graduação quanto de pós-graduação, interaja muito com o docente. Não há barreiras, né, entre o aluno e o docente. Isso gera benefícios na formação acadêmica e no trabalho científico. E qual que é a expertise do corpo docente da instituição? Nós temos praticamente todos com doutorado, né, e atuamos em todos os ramos da área agronômica, né? Tanto que os nossos egressos se encontram hoje no país, em todos os estados do país, alguns em posições importantes em universidades, institutos de pesquisa, e pesquisando as mais diversas áreas, desde plantio direto às quase que a totalidade das culturas que o Brasil cultiva, né? E o corpo administrativo com os nossos servidores? São fundamentais, né? Nós temos um ambiente muito saudável na FCA, isso é muito bom. Há diversidade, mas o coletivo prevalece. Isso é, quando a gente estudou a nossa história para fazer um livro que depois a gente vai até indicar, a gente notou 3 coisas muito importantes, né? O amor que as pessoas têm pela instituição, pela FCA, pela própria Unesp. Depois, o interesse coletivo que sempre prevaleceu sobre as individualidades e a coragem, né? Nós surgimos de 20 alunos corajosos. E essa coragem foi um ato corajoso também, nós saímos de Rubião Júnior e ir para a Fazenda Lajado, que não tinha praticamente nada. E hoje a gente tem uma bela estrutura lá, um campus muito agradável, né? Mas tudo isso foi movido pelo amor, pelo coletivo e pela coragem. O senhor é ex-aluno, é egresso também da instituição. Como que o senhor faz um balanço dessa trajetória para depois a gente comentar a sua atuação hoje enquanto administrador e professor? O fato de eu ser egresso e ser botucatuense, nascido em Botucatu, faz com que eu tenha também tanto uma dimensão da importância da faculdade para a cidade, como também sei da importância da faculdade se aproximar da coletividade, da cidade, para prestar serviços também. A gente sempre lembra a comunidade interna de que nós vivemos, né, o que nos mantém é o imposto pago pelo contribuinte do Estado de São Paulo. E que a gente deve retribuir isso com tecnologia, formando bons profissionais, gerando pesquisa de qualidade aplicada e devolver com qualidade acadêmica e científica o imposto pago pela população. Fazer isso a nível local, municipal, estadual e a nível nacional também. E essa troca tem sido cada vez mais positiva, mas sobre essa relação a gente comenta um pouco mais daqui a pouco. Perfeito. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio o professor João Saad, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu, que completa em 2015 50 anos. Professor, nós comentamos um pouco desse envolvimento da instituição, um número significativo de 5.800 alunos já formados no nível de graduação e também de pós-graduação. E para complementar essa discussão, também temos a visão de um ex-aluno de graduação e de mestrado da FCA, Jonas Salvador. Vamos ouvi-lo no ponto de contato de hoje. Eu entrei na faculdade em 2003, na Botucatu, até eu fiquei sabendo pela faculdade de profissões da Unesp, resolvi encarar a empreitada, e foi uma experiência muito gratificante, muito produtiva. Os 5 anos de graduação foram muito intensos, tanto a parte de aulas acadêmica, quanto a parte de estágios, vivências extracurriculares em eventos, também uma participação muito ativa na faculdade, né? Participando de atlética, de formatura. Isso tudo, essa estrutura, a faculdade ela fornece de uma forma muito próxima com os professores, com os funcionários da faculdade também, né? E aí, ao longo desses 5 anos, eu consegui desenvolver trabalhos aí extracurriculares, né? Estágios, muitas viagens, isso tudo foi complementando a formação. Depois de formado, naquele momento eu estava decidindo se eu iria começar a trabalhar, fazer mestrado. Como eu estava já num grupo de trabalho, um grupo bem consolidado, eu resolvi continuar na faculdade, fazer um mestrado. Na área de engenharia da agricultura, na engenharia rural. Depois de 1 ano e meio no mestrado, aí eu comecei a trabalhar, mesmo sem terminar o mestrado, continuando na faculdade, eu comecei a trabalhar
na empresa que eu estou até hoje, na Duratex. Isso foi no meio de 2009. E aí eu conciliei a parte de escrever a dissertação e coleta final dos dados com o trabalho já, né? Eu sinto muita diferença aqui na empresa entre os colegas que são formados em Botucatu e os colegas que são formados em outras universidades. Não assim, só de melhor ou pior, mas assim, o perfil das pessoas, né? Eu acho que a Unesp, ela nos dá uma formação um pouco mais completa no sentido da convivência com o pessoal, não só a formação técnica e científica, mas também a formação profissional um pouco mais completa, com a parte de relações com as pessoas, com os colaboradores da faculdade, e também a integração entre diversas áreas da faculdade, né? A gente tem uma integração muito ampla, tanto com o pessoal dos cursos mais próximos, mas também outras áreas lá no IB também tem bastante integração. Isso faz com que o profissional da Unesp na empresa seja muito mais flexível e adaptado a todas as situações que a empresa nos dá no dia a dia. Professor, diante de toda essa significação que a faculdade tem, o senhor comentou anteriormente, né, que são 3 cursos de graduação, 6 cursos de pós-graduação, mas como toda essa discussão, dessa temática, ela vem entrando no nível da pesquisa e da extensão e culminando numa boa infraestrutura dentro da Fazenda Lajeado, onde vocês estão instalados? Sim, todos esses cursos de graduação e pós-graduação têm uma sinergia, né, uma interação fundamental para o processo de formação, de pesquisa e de extensão, que são as três bases da universidade, né? Então, interagem fortemente e dessa interação resulta em qualidade, né? E essa qualidade também ela é mensurada pela estrutura da Fazenda Lajeado. Gostaria que o senhor comentasse um pouco, né, por que é tão diferente termos uma faculdade instalada numa grande fazenda que remonta um pouco da história da nossa região? Na realidade, nós temos 3 fazendas, a Fazenda Lajeado, a Fazenda Edgárdia, que é vizinha à Fazenda Lajeado, e a Fazenda São Manuel. Isso nos dá uma diversidade muito grande de solos, nós temos diferentes tipos de solos, climáticas, porque a Edgárdia já fica numa parte mais baixa, é um microclima totalmente diferente, e São Manuel também é uma outra condição também de solo e de clima. Então, nós temos diversidade para a pesquisa, que permite que o nosso aluno e os nossos pesquisadores e estudantes de pós-graduação tenham cenários diferentes e façam pesquisas abrangentes. E vocês também recebem pesquisadores de fora e alunos de fora também para ter um pouco desse intercâmbio que é positivo por conta dessa diversidade que nós temos de solo, de clima aqui no país. Perfeitamente. A ciência é fundamentalmente comunicação e os cursos de pós-graduação nos permitem isso. Recebemos alunos do Brasil inteiro, alguns do exterior, e a universidade e a FCA está inserida nisso também, cada vez mais se volta para o exterior. O Brasil é destacadamente o país de maior tecnologia do hemisfério sul e muitos outros países querem conhecer aquilo que nós fazemos em agricultura tropical. E mesmo os do hemisfério norte têm interesse de saber como é que a nossa agricultura tem tantos bons resultados, né, mesmo sem ter tantos subsídios como existe em países europeus e no próprio Estados Unidos. Nós comentamos o destaque dos cursos, né, principalmente de agronomia, mas tanto o curso de agronomia quanto de engenharia florestal, eles foram eleitos com 5 estrelas, que é o nível de excelência de graduação no nosso país. Perfeitamente. Na última avaliação, ambos conseguiram 5 estrelas, o que nos deixa muito orgulhosos e gostaríamos de compartilhar isso com todos os docentes e servidores e os alunos que... Porque é uma vitória conjunta, coletiva, né, professor? Perfeitamente. E como que está a demanda, professor, a procura por esses cursos dentro da FCA? Elas têm sido... Nós temos uma boa demanda dentro do mercado de agrárias e florestal. O novo curso ele começou com uma demanda dentro do previsto, no segundo ano já dobrou. São quantas vagas, professor? São 50 vagas. Agronomia são 80 vagas, florestal 40 vagas e engenharia de bioprocesso 50. Então, para o segundo ano a gente já teve... A procura dobrou. Então, mostra que é um curso que é moderno, atende às demandas atuais da sociedade. Né? E a questão da infraestrutura, a gente falou do solo, do clima, mas a questão do laboratório, que também é muito importante para essas pesquisas, para os projetos de extensão. Sem dúvida. A gente tem uma boa estrutura laboratorial, porém a gente tem uma inovação. Nós estamos concluindo um laboratório multiusuários, que a gente chama de laboratório central. Uma estrutura de quase 1.600 metros quadrados, onde nós vamos concentrar os principais equipamentos multiusuários. Então, esses equipamentos que são caros e específicos vão atender
a nossa coletividade e também as co-irmãs e mesmo iniciativa privada é possível via fundação. Mas nós vamos ter, numa única estrutura, equipamentos de ponta que vão alavancar as nossas pesquisas. Né? O senhor comentou via fundação a questão do orçamento. É muito importante frisar que a Faculdade de Ciências Agronômicas ela tem uma fundação que ajuda nesse sentido de pesquisa, de trazer os pesquisadores. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco o papel da fundação. A FEPAF, que é a fundação ligada à FCA, né, que viabiliza esse intercâmbio com as empresas privadas, né, no desenvolvimento de pesquisas e que parte desses recursos são revertidos em benefícios para a nossa faculdade. E além desses benefícios, dessa estrutura de curso, nós também temos 2 centros de unidades complementares da universidade que estão instalados na Fazenda Lajeado. O CERAT e o CEVAP. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância de termos centros de excelência em pesquisa. Sim. A Fazenda Lajeado ela é não só da FCA, mas também da FMVZ. E a gente também tem nesse mesmo espaço o CEVAP, que é ligado à Faculdade de Medicina, e o CERAT, que é o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos. Isso, e o CERAT, o Centro de Raízes Tropicais, que é ligado ao IB, né? Porém sediados na Fazenda Lajeado. Então, isso permite que a gente tenha cada vez mais troca entre esses pesquisadores, a transdisciplinaridade que é tão importante hoje. Sem dúvida. E alavancam também o novo curso. Como eu disse, ele surgiu da interação das 4 unidades e eles têm aplicações, esse curso tem aplicações nesses 2 centros, sem dúvida, né? Tanto nas pesquisas que são desenvolvidas no CERAT, quanto no CEVAP, vão também permitir que os nossos alunos tenham um ambiente de estágio acadêmico e científico muito propício nessas unidades. E no próximo bloco, então, professor, a gente comenta sobre a inserção desses alunos no mercado de trabalho e também na academia, né, formando futuros professores e pesquisadores, e também sobre a comemoração do Jubileu de Ouro da FCA. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós conversamos sobre os 50 anos da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, em Botucatu, com o diretor da faculdade, o professor João Saad. Professor, nós comentávamos da importância da infraestrutura que nós temos nos cursos da Faculdade de Ciências Agronômicas. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre a inserção desses alunos no mercado de trabalho e também no mundo universitário, na academia. Os nossos egressos de graduação têm uma ampla empregabilidade. Recebemos há certo tempo da Editora Abril o prêmio de empregabilidade no curso na área de agronomia, resultado da grande inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho. Em termos de pós-graduação, nós temos egressos em todos os estados do Brasil, em funções importantes em universidades, centros de pesquisa e alguns até fora do país. Hoje, com as oportunidades de intercâmbio, né, tipo Ciências Sem Fronteiras, alguns dos nossos alunos vão ao exterior e ficam, que é resultado da qualidade do empenho deles e também da qualidade da formação que eles receberam. Professor, nós comentávamos sobre a questão dos 50 anos da Faculdade de Ciências Agronômicas, anteriormente no primeiro e segundo bloco do programa. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a iniciativa de como registrar tudo isso num livro, né, mostrando esse conhecimento enquanto uma jornada da Faculdade de Ciências Agronômicas. Então, nós desenvolvemos, com uma comissão montada para a comemoração de 50 anos, diversas atividades. Uma delas, o livro, justamente para relatar historicamente a nossa origem, que é muito rica, como eu disse anteriormente, dos 20 egressos da Exalc. Então esse livro ele é um legado para as novas gerações e também é uma fonte de inspiração para a geração atual, que lendo a nossa história, vendo a coragem dos pioneiros, também sintam-se motivados, mesmo nos momentos de dificuldades, a superar as barreiras e continuarmos levando a faculdade nesse horizonte de pesquisa, ensino e extensão de qualidade. Dentre as comemorações do Jubileu de Ouro, como tem sido a receptividade, primeiro, da nossa comunidade interna? Eu sinto que todas essas iniciativas, nós reestruturamos a logomarca, fizemos um novo brasão que leva justamente esse título do livro, O Conhecimento é uma Jornada, em latim, no brasão. Fizemos um concurso de fotografias que gerou um calendário. Fizemos um encontro na Fazenda São Manuel, vamos fazer isso também na Fazenda Lajeado. Então, todas essas iniciativas visam maior integração e também um resgate da nossa história. Então, eu percebo que a comunidade recebeu isso muito bem, respondeu maciçamente e enraizou dentro da comunidade esse sentimento de pertencer à FCA e à Unesp.
E a história junto à cidade de Botucatu, professor? Também essa interação com a população de Botucatu. A Fazenda Lajado é um local muito agradável, as pessoas frequentam até como um local para lazer, para se exercitar, e há uma natural interação muito grande. O que nós estamos tentando aprofundar é que essa interação não é só nesse aspecto do lazer, mas é também no aspecto educacional, tecnológico, naquilo que a faculdade pode oferecer para a cidade como extensão e como retribuição para a colaboração que a população faz na forma de imposto. Na Fazenda Lajeado nós temos instalados o Museu do Café, que recebe visitas, e é importante frisar isso e convidar também, né, a população para conhecer esse espaço, as escolas, principalmente nesse processo formativo. Sem dúvida. A nossa história revelou isso. Nós temos a riqueza dos 20 alunos. Viemos para a Fazenda Lajeado, que tem a riqueza de ter sido uma fazenda nacional de café, que viveu todo o ciclo, o auge do café e depois o seu declínio, mas a história está lá registrada nas suas estruturas e o museu preserva justamente isso. E o que esperar, professor, da Faculdade de Ciências Agronômicas nos próximos anos? O que eu espero dos próximos anos, a gente sabe que o futuro hoje as coisas mudam muito rapidamente. O que eu espero é que o espírito que nós tivemos desde os pioneiros, ele jamais se perca, que é o espírito da coragem, do coletivo e do amor pela nossa instituição. Os novos pesquisadores, os novos professores, os novos alunos, os novos servidores saberão como decidir bem o nosso futuro se tiverem esse espírito, né, de pertencer à comunidade, de retribuir ao imposto pago pela população, de fazer pesquisa, ensino, né, e extensão de qualidade. Que isso não se perca nunca, mas que se faça cada vez mais com inovação e com qualidade. E esse jubileu de ouro, de certa forma, é um incentivo para esse ensino, para essa pesquisa e para essa extensão, professor? Sem dúvida. Quem tem história, né, a história não é uma âncora que prende. A gente enxerga, nós somos da área agronômica, né, a história é uma raiz profunda que dá sustentação, que permite que a gente tenha frutos. Então a gente entende como isso, a história nos alicerça para o futuro, alavanca o nosso futuro. E desafios, professor? Os desafios são justamente fazer o ensino hoje com qualidade e, ao mesmo tempo, respondendo às demandas de uma juventude que é diferente, né, do que nós fomos, mas que a gente consiga atender essa demanda de qualidade sempre se atualizando e modificando. A gente percebe que onde há qualidade é onde há sempre um dinamismo que não perde os princípios, mas muda a forma de executar. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa e parabenizar na sua presença aqui a todos os funcionários, alunos e servidores da instituição da Faculdade de Ciências Agronômicas por todo o trabalho desempenhado e por aquilo que a gente tem certeza que virá num futuro muito próximo. Maíra, nós que agradecemos esse espaço, a faculdade se sente honrada de participar desse programa e agradecemos imensamente termos sido lembrados num ano tão importante para a nossa história. Muito obrigada. Obrigado. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser ver este programa e entender um pouco mais sobre o trabalho da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, que comemora 50 anos, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.